Você já percebeu que existem comportamentos seus que parecem se repetir? Mesmo quando você decide fazer algo diferente? Talvez você precise estar sempre no controle. Talvez tenha 1000 ideias, mas encontre dificuldade para colocá-las em prática. Talvez esteja sempre procurando novos caminhos, novas experiências, novas possibilidades. Ou talvez você seja aquela pessoa que cuida de todo mundo, resolve os problemas de todo mundo e, quando percebe, deixou a si mesma por último. Mas se isso não fosse simplesmente o seu jeito de ser? E se por trás desses comportamentos existissem padrões que ainda você não percebeu? E se? E se seus comportamentos revelassem padrões? Durante a série Arquétipos do Sucesso, eu apresentei diferentes perfis e suas características. Mas agora que a série terminou, eu quero fazer algo diferente. Eu quero tirar os arquétipos da teoria e trazer para a vida real. Porque conhecer um arquétipo é interessante. Mas perceber como ele aparece em você pode ser transformador. Conhecer é o primeiro passo. Perceber em si é o próximo. Durante a série, eu apresentei o herói, o sábio, o criador, o explorador, o governante, o mago. Conhecemos também o fora da lei, o cuidador, o amante, o cara comum e o bobo da corte. Mas existe uma coisa importante que eu quero deixar clara. Você não precisa escolher um único arquétipo e colocar uma etiqueta em si mesmo. Nós somos muito mais complexo do que isso. Podemos apresentar características de vários arquétipos. Alguns aparecem com mais força, outros aparecem dependendo da situação. E alguns podem até entrar em conflito dentro de nós. Você não precisa caber em uma única categoria. Por isso, a pergunta que eu quero fazer hoje não é qual arquétipo eu sou. A pergunta é: quais padrões aparecem com mais frequência na maneira como eu penso, escolho, ajo e me relaciono com a vida? E eu quero te mostrar 3 caminhos para começar a perceber isso. A pergunta 1. O que você faz naturalmente? Agora, imagine que você está diante de um problema. Ninguém está dizendo o que você deve fazer. Não existe um roteiro. Qual é a sua primeira reação? Você parte imediatamente para a ação? Procure entender tudo antes de tomar uma decisão. Comece a imaginar possibilidades. Procure uma solução diferente. Assume naturalmente a liderança. Tenta ajudar alguém que está envolvido. Ou
sente vontade de sair daquela situação e procurar um novo caminho. Perceba uma coisa. O nosso padrão, muitas vezes, ele aparece justamente naquilo que fazemos. Sem precisar pensar muito. É quase automático. E é por isso que observar o seu comportamento cotidiano pode revelar muito mais do que simplesmente dizer: eu acho que sou assim. Então hoje, observe você. Quando alguma coisa acontece, qual é a sua primeira reação? A pergunta 2. O que mais incomoda você? Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente. O que realmente tira você do sério? Talvez seja perder o controle, talvez seja sentir que estão limitando a sua liberdade. Talvez seja ver uma injustiça. Talvez seja perceber alguém precisando de ajuda e ninguém fazendo nada. Talvez seja viver em um ambiente sem organização. Ou talvez seja sentir que você não pode criar, experimentar ou fazer as coisas do seu jeito. Isso também revela muito. Porque aquilo que nos incomoda profundamente, muitas vezes está relacionado com aquilo que valorizamos. Se a falta de liberdade incomoda você, talvez a autonomia seja um valor muito importante. Se a injustiça provoca uma reação muito forte, talvez exista em você uma necessidade de defender, transformar ou confrontar aquilo que considera errado. Se você sente necessidade de cuidar de todo mundo, talvez o cuidado esteja ocupando um espaço muito grande na sua identidade. Perceba, não estamos olhando apenas para aquilo que você gosta. Estamos olhando também para aquilo que provoca uma reação forte em você. Aquilo que incomoda também revela o que valorizamos. Pergunta 3. Pelo que as pessoas procuram você? Agora pense nas pessoas que convivem com você. Quando elas têm um problema, por que procuram você? Elas procuram você para pedir um conselho? Para encontrar uma solução? Quem sabe para serem ouvidas? Para organizar alguma coisa? Tomar alguma decisão? Para ter uma ideia? Para serem incentivadas? Ou simplesmente porque sabem que você vai estar lá? Essa pergunta pode ser muito reveladora, porque muitas vezes as pessoas enxergam nós características que nós mesmos não percebemos. Talvez você seja aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de direção, ou quando precisa de coragem, ou
quando precisa de acolhimento, ou quando precisa de uma ideia, ou quando precisa simplesmente ouvir: vai, você consegue. Talvez você tenha feito isso durante tanto tempo que nem percebe mais que essa é uma característica sua. Agora eu quero que você junte essas 3 respostas. O que você faz naturalmente, o que mais incomoda você e pelo que as pessoas procuram você. Observe se existe um padrão, porque quando começamos a perceber nossos padrões, começamos também a perceber algo muito maior: quem estamos sendo. E aqui começa uma nova etapa. E é aqui que eu quero fazer uma conexão com o que vamos começar a construir daqui para frente. Durante a série, olhamos para os arquétipos para compreender diferentes formas de agir, pensar e se posicionar. Agora, eu quero dar um passo além, porque não basta descobrir um padrão. A pergunta é: o que você faz com essa descoberta? E é exatamente aí que entra o método E3: essência, estrutura e expansão. Na essência, nós começamos a olhar para dentro. Quem sou eu? O que realmente importa para mim? Quais são os meus valores? Quais padrões fazem parte da minha história? O que eu quero preservar e o que eu preciso deixar para trás? Porque antes de tentar construir alguma coisa do lado de fora, precisamos compreender o que existe no lado de dentro. Depois vem a estrutura, porque perceber quem você é não adianta muito se a sua rotina, as suas escolhas e suas ações continuam completamente desalinhadas com aquilo que você descobriu. É preciso transformar consciência em prática. E aqui que entram organização, rotina, prioridades, hábitos e consistência. Porque aquilo que você acredita precisa encontrar espaço naquilo que você faz. E então chegamos à expansão. Porque aquilo que você constrói dentro de você começa a aparecer fora. Na sua comunicação, na sua presença, nas suas escolhas, na maneira como você se posiciona, naquilo que você entrega ao mundo. E é por isso que eu gosto de pensar no E3 como um movimento: essência, estrutura e expansão. Você se conhece, você se organiza e então você se expande. Eu não quero deixar um exercício para você. Eu quero deixar uma reflexão. Mas se esses exercícios, esses questionamentos fizeram sentido para você, então sim, eu vou deixar este exercício para você. Depois que este vídeo terminar, pare por alguns minutos e responda.
O que eu faço naturalmente? O que mais me incomoda? E pelo que as pessoas procuram a mim? Não tente encontrar uma resposta perfeita. Apenas observe. Porque autoconhecimento não começa quando encontramos todas as respostas. Começa quando finalmente prestamos atenção às perguntas. Então, observe, reflita, perceba seus padrões. Se você acompanhou toda a série Arquétipos do Sucesso, quero agradecer por ter chegado até aqui. Mas lembre-se, essa série não termina para uma nova começar. Essa série ela termina e uma nova etapa começa. A partir de agora, vamos sair um pouco mais da teoria e começar a falar sobre aquilo que realmente importa. Como transformar autoconhecimento em construção. Essência, estrutura e expansão. Esse é o próximo passo. Uma nova etapa começa. Se você ainda não conhece o método E3, fique por aqui, porque nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar como essa construção acontece na prática. E antes de você ir, me conta uma coisa nos comentários. Qual dessas 3 perguntas mais chamou sua atenção? O que você faz naturalmente? O que mais incomoda você? Ou aquilo que as pessoas sempre procuram em você? Talvez a sua resposta diga mais sobre você do que você imagina. Nos vemos no próximo vídeo.